Bom, boa noite. Boa noite. Pessoal, vamos falar hoje sobre o senso comum. Então, eu estou aqui com dois professores que trabalham na escola, qual eu trabalho também, WiseUp, e gostaria que vocês se apresentassem primeiro. Quem vai primeiro? Meu nome é Daniel, tenho 21 anos, sou professor aqui na WiseUp há pouco mais de um ano. Sou formado em Tecnologia e Mecânica Automobilística pela FATEC Santo André. Certo? Meu nome é Thiago, sou professor de inglês há 6 anos, eu tenho 34 anos, sou formado pela FMU em Relações Internacionais e faço pós-graduação na Universidade de São Paulo em Relações Internacionais também. Maravilha, eu queria então que vocês primeiro autorizassem o uso da imagem de vocês, né, para fins acadêmicos, que isso vai ser exposto na sala, numa apresentação do seminário. Vocês concordam? Sim, sem problemas, pode utilizar. Então, beleza, vamos falar sobre o senso comum. Para vocês, o que é o senso comum? Vocês já ouviram falar de senso comum? Sim. Senso comum é uma ideia que é aceita socialmente por diversas pessoas. É algo que repercute através das pessoas e algo que é aceito por elas. Bom, o senso comum é uma convenção social, como o Daniel falou, que as pessoas convencionam o que é cômodo, o que é útil, o que é bom, o que é bonito, o que é feio, e isso muda com o passar do tempo, com o passar mudando de país para país, né? É uma questão cultural. Certo, e quais os principais pensamentos sobre senso comum assim que vem à sua mente quando você pensa em pensamento geral, aquela coisa de todo mundo aceita aquilo e não duvida? Cara, tem aqueles mitos, né? Se você for ver, tem aqueles mitos, tipo, por exemplo, o mito lá do tomar leite com manga, né? Aquele negócio, tipo, por muito tempo ficou sem ninguém questionar, assim, sabe? Principalmente o pessoal mais antigo, eles sempre falavam isso, entendeu? Comer e tomar banho, esse tipo de coisa. Senso comum é universalmente aceito, aquele lance de lucrar é sempre bom, ou como eu posso dizer, tirar vantagem é sempre a melhor parte. Ou tem algumas coisas de senso comum que dizem que o benefício próprio é sempre melhor do que o benefício dos outros, mas aí falando em termos de cultura brasileira, um pouco do que a gente vê no dia a dia por aí, né? Certo, e tem algum específico que vocês concordem, discordem? Olha, eu penso naquele lance de uma coisa que também é senso comum, embora não seja baseado em individualismo, que é o lance de ajudar o próximo, talvez não deixa de ser um senso comum, mas com um resultado mais assim, é uma coisa que a gente pode confirmar que ela tem um benefício garantido, né? É uma forma de senso comum que as pessoas levam isso no geral. Você sempre vai pensar tanto no seu próprio bem como no bem-estar da sociedade. Isso daí não deixa de ser uma forma de senso comum. Embora eu tenha começado falando de senso comum mais egoísta, né? Você também tem uma outra vertente que é o senso comum mais aceito. Um senso comum que eu acredito como sendo verdade, eu concorde. Pra mim, a maioria dos sensos comuns geralmente diz, na minha opinião, ao meu ver, eles são meio burros às vezes, sabe? Até porque minha visão de senso comum é um pouco diferente da do Thiago. Então, o Thiago ele abordou mais a questão comportamental, digamos assim, do senso comum. O meu senso comum é mais a questão dos mitos e tudo mais, como eu tinha falado antes. Posso falar do que eu não concordo, pode ser? Do que eu não concordo, por exemplo, aquela frase, em briga de marido e mulher não se mete a colher. É um negócio que é um senso comum e que, pra mim, ao meu ver, é totalmente errado, porque se você vê alguma coisa errada nesse sentido acontecer, você tem sim que se intrometer, né? Se for algo que passa de certos limites aí. Tem algum que você não concorda? Eu vou pegar esse seu gancho do briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, porque isso é um senso comum, mas isso leva para o lado do individualismo. Eu falei de 2 tipos de senso comum, o individualista e o coletivo. O coletivo é aceito, todo mundo fala, todo mundo exterioriza o lance de generosidade, ajudar o próximo e tudo mais. Esse outro, ele é um tanto quanto antigo, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas hoje em dia é uma coisa, um senso comum sendo desmistificado. Verdade. Em uma época que está caindo um monte de senso comum que a gente tinha por aí, né? Sim, são coisas bem antigas, né? Ideias antigas. É verdade. Isso aí.
Beleza? Qual a diferença de senso comum e bom senso, já que a gente entrou nessa parte do briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Qual a parte que o bom senso interfere no senso comum? Imagino que o bom senso é a medida onde o senso comum é quebrado quando a gente fala de individualismo, por exemplo. Vamos lá, vamos pegar o gancho do Daniel, que foi um excelente exemplo. Tipo, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Senso comum, quando você estiver vendo um desafeto, uma discussão, uma coisa não acalorada entre um casal, você não vai se meter. O bom senso é a hora que aquilo escala e você tem aí uma agressão física, uma agressão verbal, uma coisa degradante e você aí você vai deixar o senso comum para trás, você vai agir com senso, porque é justo você interferir nesse momento. Não se interfere normalmente em questões que você tem como ver que é um debate. Agora, a partir do momento que acontecer um ato de violência físico-verbal, aí o bom senso te manda intervir, né? E romper com o senso comum. Um outro senso comum também, que é aquele negócio de política... Como é que é? Política... Futebol e religião. Futebol e religião não se discute. Na minha opinião, se discute com respeito. Então é a coisa do que ele falou, que é a partir o bom senso se dá quando você passa do senso comum. Então, tá, você saiu dessa de não se deve discutir, você começa a discutir com respeito, aí que tá o bom senso, entendeu? Você começa a discutir com bom senso, com respeito, eu acho que é aí que mora. Argumentando bem, né? Argumentando. Bom, e pra gente finalizar, vocês que já frequentam esse mundo acadêmico há algum tempo, como que vocês enxergam o senso comum dentro dessa atmosfera acadêmica, assim? O senso comum na atmosfera acadêmica. Olha, dentro do mundo acadêmico a gente percebe que senso comum, como a gente pode definir senso comum dentro da esfera? Eu acho que tem uma ideia, assim, eu acho que mais relacionada à parte de inglês mesmo, que é a nossa área. Tem uma ideia que um dos sensos comuns que a gente tenta quebrar em sala de aula é que o aluno deve estudar só em sala de aula. Querendo ou não, é um senso comum, é algo que muita gente, talvez não todo mundo, mas muita gente pensa assim. Tem muitos alunos, eu acredito que até uns 60%, 70%, que eles chegam aqui achando que tem que estudar só em sala de aula. E tem que se dedicar mais fora de sala de aula também. Faculdade também, assim, Faculdade também, exatamente. Então o cara senta lá, só fica assistindo a aula, entendeu? Nesse caso eu complementaria só falando que você pensa em faculdade, você pensa em as matérias que você estuda como uma barreira a ser suplantada no final do semestre. Mas na verdade essa é a sua profissão. Essas são as nuances da técnica que você está aprendendo, a profissão que você está tentando adquirir. Então na verdade o senso comum é que aquilo é uma barreira a ser superada, um semestre a ser terminado, 6 meses ou 1 ano a menos que eu tenho pela frente. Quando, na verdade, quando você investiga uma técnica, quando você vai buscar ler um artigo, quando você vai estudar para a sua vida acadêmica, na verdade, aquilo vai fazer parte da sua vida no futuro. Então, se você está estudando para ser um pedagogo, para ser um médico, para ser enfim, conseguir qualquer profissão, as matérias que você tem na faculdade, elas não são uma barreira, elas são um complemento. Então, elas têm que ser olhadas com bons olhos. Você tem que fazer tudo com uma boa disposição, isso na teoria, claro. Mas a gente enxerga isso de maneira muito teórica. E, na verdade, o que a gente precisa, na real, é entender que a gente precisa incorporar. A gente precisa desse conhecimento técnico para ser profissional melhor, para a gente poder... não tem a matéria chata, tem as partes, né? Porque a gente ainda não está na pós-graduação, onde a gente afunila conhecimento, mas, na verdade, é bem interessante a gente poder enxergar o todo, todas as partes se complementam e a gente sentir uma boa vontade, uma alegria em estudar todas as partes da nossa profissão. O pessoal que está assistindo se identificou agora. Eu imagino que sim. Com certeza. Então é isso. Eu queria agradecer vocês, o tempo despendido aí. E se tiver mais entrevistas aí, vou usá-los como cobaia novamente. Valeu, foi um prazer. Pessoal, vamos lá. Semestre está chegando no fim. Valeu.